Oi, Andréa, bom dia, tudo bem? Bom dia, Tudo muito bom? obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês. Bom dia aos telespectadores. Uma alegria para a gente estar aqui participando. Muito bom, a gente também tem uma satisfação de recebê-la aqui, né? Simpática, Andréa Ferreira, que é a gestora de comunicação e responsabilidade social da Águas de Matão. Eu falava aqui sobre responsabilidade social. Acho que a empresa hoje, e já desde há muito tempo, deveriam ser assim, né? Se ainda não são, claro, no caso das que não são. É tudo numa empresa, né? Ela imaginar que porque, por exemplo, nós temos em Matão aqui um grande número de indústrias que abastecem o Brasil inteiro. Então, ela poderia cuidar o quê? Dos locais, dos pontos, das localidades onde ela faz seus negócios e para onde vende seus produtos e tal. E, no entanto, sediadas aqui, elas têm essa questão, por exemplo, que tem que ter da responsabilidade, ou seja, participar do entorno de onde ela está. Essa a ideia, então, não é? Essa é a ideia da gente poder impactar o território onde a gente está atuando. Hoje em dia, as empresas já têm esse olhar, né, voltado para a questão do meio ambiente, do desenvolvimento sustentável, desenvolvimento das comunidades vulneráveis e a própria atuação mesmo do tipo de serviço que a empresa está entregando. Então, nós chamamos na EGEA, né, no grupo EGEA, que a Águas de Matão faz parte do grupo, que a gente tem uma licença social para operar. Então, quando a gente está num território, é necessário que a gente tenha uma legitimidade vinda da própria comunidade. Então, nós temos essa responsabilidade por essa presença na comunidade, não só através dos serviços, da qualidade do serviço, do produto, né, que a empresa está entregando no território, mas também com o próprio desenvolvimento do território. E até pela característica do nosso negócio, Daércio, é muito interessante que a gente precisa, assim, faz parte do nosso DNA, né, a preservação do meio ambiente, ou seja, o nosso próprio negócio, ele trata a saúde pública. Então, a gente vai muito além do contrato, vai muito além daquilo que está especificado ali naquela concessão, que é realmente trazer um desenvolvimento para a localidade. O que nós estamos fazendo em todo o grupo, a gente vai reforçar, na verdade, aqui em Matão. Isso já está sendo feito, já vinha sendo feito. Mas com a minha chegada, eu estou na empresa há 2 meses e meio, a empresa tem essa estratégia realmente de reestruturar os projetos, os programas sociais, para que eles sejam realmente relevantes e tragam uma transformação social para quem participa ali. Traduzido aí para convivência familiar, por exemplo, é o mesmo que dizer, um pai de família, ele não pode ser pai só porque ele supre a família das coisas que a família precisa, Do básico. comida, roupa, não sei o quê. É como se um pai de família dissesse, eu estou suprindo aqui minha parte aqui, vocês que se virem com o resto. É como se fosse isso, né? Ou seja, a Águas de Matão, no caso de vocês, é assim, eu já estou abastecendo as torneiras de água, o resto não é problema meu. Olha que postura, se fosse assim, Se evidentemente, fosse né? Que postura é como um pai de família, né, Adalberto? Dizer assim, olha, eu já pago as contas da casa, então vocês se virem com o resto. Não, tem a formação dos filhos, tem um monte de coisas que ele vai ter que participar como pai. Exatamente, É mais ou exatamente. menos isso, É né? mais ou menos isso. A gente Agora, precisa... nas empresas, eu noto assim, cresce, mesmo entre empresas pequenas, às vezes, essa questão da preocupação de dizer nós temos participação na questão ambiental, na questão, em várias causas, enfim, né? E parecia, até bem pouco tempo atrás, que isso era só um modismo. A empresa falava isso para ser simpática, se tornar simpática e Exato. tal. E eu estou notando que realmente isso virou um compromisso, ainda que existam exceções, mas da maioria, né? Isso. Não sei se você tem, de repente, os telespectadores também, os ouvintes. A ONU, em torno de 2015, ela reuniu muitos países, né, em torno aí, né, do mundo, para discutir problemas graves relacionados a direitos humanos, ao meio ambiente, às relações de trabalho. E esse movimento da ONU se transformou no que a gente chama de Agenda 2030, ou seja, eles estabeleceram algumas metas para que todos pudessem realizar entre 2015 a 2030. E lá dentro, assim, tem um compromisso que todos podem assumir. Os governos das nações podem assumir, os governos dos estados, as empresas e até o próprio cidadão.
Por exemplo, vamos reduzir a desigualdade social, vamos melhorar a qualidade da educação, vamos diminuir a fome, vamos contribuir para que o aquecimento global não seja tão nessa velocidade. Então, diversas ações foram colocadas dentro desse plano da ONU. Entendi. E o que aconteceu? Aqui no Brasil, a gente tem o Pacto Global, que é a unidade aqui do Brasil, e eles começaram com muitas iniciativas, muitas mesmo, junto ao governo e junto às empresas. Então, essas empresas, por exemplo, essas empresas grandes, né, que exportam, que têm capital aberto, que têm uma responsabilidade de apresentar um relatório, de apresentar, né, o resultado da sua atuação, elas acabaram aderindo a esse documento, né, que tem 16 metas, a gente chama de objetivos sustentáveis, né, de sustentabilidade. Então, muitas empresas conseguiram, assim, não ficar só no discurso e trazer realmente uma pauta séria, uma pauta de execução, muito por conta dessa Agenda 2030. Então, um dos impactos, por exemplo, é o aquecimento global, mudanças climáticas. Então, por conta disso, tem várias ações relacionadas ao meio ambiente. Um outro ponto muito importante que essa agenda traz, Nércio, são direitos humanos. Então, dentro de direitos humanos tem igualdade de gênero, quer dizer, você pode potencializar aí a presença das mulheres no mercado de trabalho, geração de renda. Então, as empresas acabaram se alinhando, e é uma realidade assim. Antigamente, eu já trabalhei em outras grandes empresas, era muito comum você falar isso no relatório anual da empresa, mas na verdade não aconteceu. Era uma foto... Era um modismo. Era uma moda. E hoje em dia, que bom que isso aconteceu. As empresas realmente assumiram essa responsabilidade. Dentro da EGEA também, a Água de Matão não é diferente, da gente realmente poder contribuir com essa Agenda 2030, né, no macro, e no micro olhar para o município. Então, eu chego aqui em Matão, eu vou nas comunidades, a gente está estabelecendo um diálogo, né, melhorando o diálogo com a Secretaria de Educação. Tivemos ontem, por exemplo, uma reunião com a Secretaria de Meio Ambiente. Estamos estabelecendo uma parceria com a IFESP aqui de Matão. Nós entramos em conversas também com o Sebrae. Por quê? Porque quanto mais parceiros, né, maior valor os nossos projetos eles vão gerar para a comunidade. A gente tem alguns pilares, por exemplo, educação, geração de renda, inclusão, equidade de gênero. Então, a gente vai estruturando os projetos e colocando pessoas, né, até empresas mesmo. A gente começou a conversar aqui para que a gente possa ampliar o impacto. Então, uma ação que eu posso desenvolver, a empresa pode desenvolver sozinha, quando eu coloco um Sebrae, quando eu coloco a Secretaria de Educação, quando eu coloco o Meio Ambiente, quando eu coloco o IFESP, por exemplo, a gente consegue ampliar o impacto disso. Então, é uma tendência mesmo, assim, essa realidade. Tanto é que as empresas elas se preocupam em contratar pessoas, né, a gente tem uma equipe dentro da empresa, né, que é o meu time, que a gente está focado só nesse relacionamento com a comunidade, ouvir a comunidade, entender as dores, entender as necessidades, voltar para a empresa e ajustar os projetos para que eles possam atender realmente a necessidade do local. É uma realidade também que era muito presente nas empresas no passado. A gente desenhava os projetos e chegávamos felizes nas comunidades. Ai, tá aqui, comunidade, estamos entregando esse projeto. Sem saber se aquela era a necessidade do local. Que ele queria, que ele então, precisava. hoje né? a gente tem necessidade de ouvir as pessoas, né? A gente teve, o mês passado, aqui em Matão, o Dia da Comunidade em Ação em parceria com o meio ambiente. Então, a gente teve lá a captação de resíduo de óleo, né, de produtos recicláveis, junto com a Secretaria de Meio Ambiente. Então, aquela foi uma oportunidade que a gente teve de ouvir as pessoas que estavam chegando ali. Os idosos, as mulheres, as pessoas mais jovens que passaram por ali, para a gente saber se eu trago o meu projeto que está desenhado aqui na íntegra, ou se eu faço algum ajuste. Então, em que momento que nós estamos aqui nesse processo todo dos projetos em Matão, né? A gente está... já tá... Vocês estão filtrando isso agora? Sim. O teu trabalho está concentrado em quê? Em que estágio nesse momento aqui em Matão? Nós acabamos de redesenhar o programa, por exemplo, de Olho no Óleo. De Olho no Óleo é um dos projetos que mais tem alinhamento ao negócio, e tem um apelo social muito grande, e ambiental também. Por quê? Porque a maioria das chamadas que nós temos para ir até os bairros, para fazer desobstrução da rede coletora de esgoto, é por conta de gordura
Ah, é? Acúmulo de gordura. Isso que acumula e dá problemas. Dá problema. Depois. E lixo que é jogado, que é lançado de forma inadequada, ou no vaso sanitário, ou direto na rede. Por exemplo, absorvente, papel Olha, é higiênico, Outro dia nós encontramos lá em Piracicaba, um colchão dentro da rede coletora que estava causando obstrução. Colchão? Um colchonete. Na rede De tudo a gente encontra. de água ou esgoto lá? De esgoto. Lá de esgoto. De esgoto. De tudo a gente encontra. Um Então, colchão? um colchão. Como é que o cara colocou isso? Muito possivelmente ele descarta de forma inadequada, deixa cair no bueiro. Então, o que a gente faz? A gente olha para toda essa problemática da própria prestação de serviços e a gente desenhou esse programa que é o De Olho no Óleo para conscientizar as pessoas de que jogar o óleo usado na pia da cozinha não pode. Jogar o óleo usado na terra não pode. 1 litro de óleo, ele polui aproximadamente 20 litros de água, sem contar o solo. Então, esse programa ele tem o objetivo de conscientizar as pessoas em relação ao descarte correto desse óleo usado e também o malefício que esse óleo usado tem na rede e também na terra e nos lençóis freáticos, por exemplo. Conversando outro dia com uma diretora da CMS, que é a empresa de esgoto aqui, operadora do setor de esgoto em Matão, ela contava isso mesmo, olha, que é impressionante o que chega lá. É isso. De coisas que você não imaginaria e que está na rede de esgoto, que não tem nada a ver. Então, por exemplo, eu vou aproveitar a oportunidade para esclarecer para a população. Então, fio dental na pia ali do banheiro, papel higiênico, absorvente. Então, tudo isso precisa ser descartado de uma forma correta. Então, quando isso é descartado no vaso sanitário ou na pia do banheiro, no caso do óleo na pia de cozinha, isso causa um dano tremendo, tanto para a rede de esgoto como a contaminação do solo e das águas. Então, o programa de Olho no Óleo tem objetivo, ele tem 3 principais objetivos, né? Promover a conscientização, né, da população, dos alunos das escolas que a gente trabalha, da própria população, essa educação, né, para entender realmente os malefícios, a própria educação ambiental, porque quando a gente chega numa escola para falar do óleo, a gente tem a oportunidade de falar do saneamento completo, né, do percurso da água que sai do rio para chegar na torneira e voltar para o rio, então do tratamento da água e do esgoto, e também uma forma correta de coletar esse óleo. Então, o programa ele tem o objetivo final assim de tirar esse óleo da comunidade. Então, a gente tem hoje aqui em Matão 16 coletores, que eles estão espalhados em 5 escolas, em alguns CRAs e algumas empresas. Só que o que a gente está fazendo? A gente reformulou o programa. Então, agora o programa ele vai retomar agora no final do mês de agosto, início de setembro, com 6 etapas. As 3 primeiras etapas têm a ver com a conscientização dos professores, dos alunos e da comunidade. E as próprias escolas vão promover gincanas para ajudar, né, os pais a tirarem esse óleo de casa e levar para a escola. Então, uma escola compete com a outra, até para a gente incentivar a coleta desse óleo. E aí, a parceria com a Secretaria de Meio Ambiente, com o IFESP, por exemplo, é o que fazer depois que a gente coleta esse óleo. Porque continua sendo um detrito que vai ter que ter descarte. Exatamente. Então, a parceria que a gente está articulando com o IFESP é para o depois do óleo. Então, a IFESP já tem um projeto lá, por exemplo, de uma usina de biodiesel a partir do óleo de cozinha usado. E uma outra possibilidade são as oficinas de sabão. Então, através do óleo, a gente fabrica o sabão. Fazer o sabão. Sabão de pedra, sabão em pó, detergente, sabonete. Então, nós vamos promover oficinas, né, formar monitores, formar pessoas para poderem aprender, para a gente poder disseminar nas comunidades. Então, todo esse processo a gente tem desenhado desde mais ou menos final de maio até aqui, está pronto. Então, nós estamos na etapa já de ir para as reuniões com a Secretaria de Educação para desenhar esse calendário ainda para 2023. A escola é o grande veículo, né? A escola é o grande veículo. Assim como os filhos são um grande veículo por incrível que pareça, eles acabam ensinando aos pais. Exatamente. Aí você está andando na rua, tá indo um carro na tua frente, voa uma latinha de refrigerante, pá, pela janela do carro da frente. Quer dizer, o pai, o filho atrás no banco,
Tá assistindo? E o pai jogando a latinha pela janela. Aí o filho dá aquela chamada no pai, né? Quer dizer que, no fim da história, eles é que são portadores do ensinamento. Eu acho que é talvez o mais eficiente dos meios, Exato. porque a criança chamar a atenção do pai E a gente funciona. funciona. O pai para, opa, peraí, o que está acontecendo aqui? Ele que está me ensinando. E aí começa aquela coisa de, pô, e ele tem razão. Exato. Você sabe que hoje existem estudos que dizem que a criança na família é quem dita, hoje em dia, na maioria dos casos, alguns hábitos de alimentação, hábitos de consumo por conta da criança. Então, tem esse poder da educação. A educação é sempre, a gente pensa nesse futuro sustentável, de criar cidadãos que tenham essa visão realmente, né, de deixar legado, um legado de sustentabilidade. Então, a gente sempre chega na comunidade e pergunta, aonde é a escola? Né? Aonde fica a escola para que a gente possa desenvolver esse trabalho realmente de conscientização, de educação com as crianças e conscientização dos pais. Que são esses detritos aí mesmo, Felipe, que a gente pode abrir essa imagem no ar aí para ilustrar o que é? O Beto encaminhou aqui pra gente. Sim. Isso foi retirado no bosque ontem. Ontem nós recebemos uma chamada de obstrução da rede? Da rede de esgoto. Da rede de esgoto. Isso aí foi encontrado dentro da rede de esgoto. Gente do céu, mas... gente, pelo amor de Deus, esgoto e assim, não é isso. Essa foi a primeira foto, porque a gente recebeu uma reclamação ontem, a equipe foi atender, estava tendo o extravasamento de um dos nossos PVs, né, que é aquele equipamento, e aí essa foi a primeira foto, eles fizeram a primeira desobstrução, e depois dessa teve outros dois pontos. Então eles fizeram uma montanha de lixo que foi tirado. Então ali tem uma ferramenta antiga, ali tem papel higiênico. Uma escavadeira? Aquela escavadeira é nossa. Ah, bom. Tá. Como é que o cara colocou isso na rede? Mas assim mesmo. Mesmo assim, a gente, todos os dias, a gente tem esse tipo de... porcaria que a gente coloca na rede. Exatamente. Então, a gente faz esse trabalho, que é um trabalho muito alinhado ao negócio, mas que, ao mesmo tempo, é um trabalho de educação ambiental também. Bom, você dizia aí que as empresas brasileiras, até para que os seus negócios sejam bem vistos lá fora, se são exportadoras e tudo mais, dentro do meio empresarial... Hoje já existe toda uma consciência e as empresas vão adotando aí os seus programas, como você está dizendo, da Águas de Matão. Agora, eu não percebo ainda o mesmo no consumidor dos serviços e produtos dessas empresas. Para não ir muito longe, basta ver o que entra na rede de esgoto ali. Quer dizer, como consumidores, a gente vai ter que amadurecer muito para essa questão ainda, né? Porque, vocês vejam, lá fora, minha gente, não tem esse negócio de complexo de inferioridade, não. Acho que nosso país é muito grande, gigantesco, poderoso, tá? Tudo bem. Não é essa a questão. Mas é que lá, nos Estados Unidos, o consumidor de lá, por exemplo, se ele for comprar um móvel, um guarda-roupa, qualquer móvel desses, e ele souber que aquela madeira com que se fabricou aquilo é de origem duvidosa, ele não compra. O consumidor é exigente lá. A gente, se falar que tô vendendo um guarda-roupa de embuia, daqui, ou de cerejeira, sei lá, qualquer outra madeira, o cara ainda vai se sentir o máximo em comprar algo proibido. Agora, eu acho que como consumidores, nós precisamos mudar a cabeça também, né? É exatamente aí que entra a responsabilidade social das empresas. É exatamente nesse ponto. É nossa responsabilidade também de contribuir para que esse consumidor tenha consciência de consumo. E começar a cobrar. Então, qual é o objetivo da minha área, de uma área de responsabilidade social de uma empresa? É poder trazer essa consciência. Por isso que a gente trabalha tanto com educação. Então, por exemplo, vamos falar de um produto, né? Um produto físico que uma empresa... Por exemplo, a empresa vamos pegar uma empresa de óleo. Uma empresa... indústria de óleo, que as empresas de óleo já têm programas, né, de conscientização, elas mesmas promovem a devolução do óleo usado.
Então, isso é um exemplo de que a empresa está ali educando o seu consumidor de que ele precisa comprar o óleo dela, mas devolver o óleo depois que usar. Então, no caso da Águas de Matão, a gente tem todo um processo aqui de impacto ambiental, né, que é de nossa responsabilidade. Então, para que a gente não vai conseguir fazer isso sozinho. Então, a gente precisa do apoio do consumidor. Então, por isso que a gente desenvolve programas sociais, programas ambientais, programas culturais, socioambientais, socioculturais, para que a gente possa contribuir para essa educação dos nossos consumidores. Então, mostrar a realidade. Então, além da área de responsabilidade social, eu também coordeno a área de comunicação da Águas de Matão. Então, a gente começamos a fazer um trabalho conjunto. Então, ao mesmo tempo que a gente está aqui, lá na comunidade, desenvolvendo os projetos com a escola, com a família, estamos por um outro lado aqui, na TV, no jornal, né, nas redes sociais, trazendo informação. Porque tem que mostrar. E ao mostrar, minha gente, por exemplo, eu ia dizer para você como próxima pergunta exatamente isso. Eu ia pedir que dentro desse programa do óleo, a cada etapa aí em que na prática estiver acontecendo tudo isso, que vocês nos consumissem para a gente poder mostrar depois, fazer matérias e mostrar isso aí. Sim, com certeza. Né? Porque é preciso insistir, pô. Nós vamos ter que mudar como consumidores também, né? Enfim, acho que como consumidores de uma loja, de um produto que você compra numa loja, não sei o quê, até que a gente é mais criterioso, 30 anos depois do Código de Defesa do Consumidor, a gente até passou a ser um pouco mais exigente. Mas, como consumidores de um modo geral, a gente precisa, primeiro, começar a enxergar as empresas que estão fazendo esses programas e vê-las como empresas de responsabilidade social de verdade. Sim. E as que não fazem, a gente começar a cobrar. Como no exemplo do móvel que eu falei lá. Comprar um móvel de uma empresa que tem um selo lá, pelo menos, está dito aqui, ó, isso aqui é madeira certificada, madeira de reflorestamento, enfim, essa madeira pode, né? Exatamente. No exemplo que eu disse aqui do móvel, mas isso se aplica a outras coisas que a gente compra e não exige muito, sabe? Enfim, prestar mais atenção nas empresas que têm envolvimento com o seu entorno social e exigir daquelas que ficam alheias, como se só bastasse fabricar, vender, fabricar, vender, fabricar, vender. Exatamente. E é interessante o que você está dizendo, porque a gente fala muito sobre valor compartilhado. O que é o valor compartilhado? Eu entrego um serviço, o consumidor compra, adquire o produto ou o serviço e, em troca, tem uma responsabilidade dele também. Então, se eu estou comprando um celular, quando eu for trocar o celular, eu tenho que entender que se eu descartar de qualquer jeito esse equipamento, vai trazer um dano para a sociedade. Então, se eu estou adquirindo, né, desfrutando do serviço de água, de esgoto, eu vou entender que vai ter um retorno, vai ter um descarte. Então, esse descarte precisa ser feito de forma adequada. Então, é uma consciência que as empresas já têm, então as empresas evoluíram muito, e é um grande desafio para nós usar os espaços que a gente tem, como esse aqui, né, do Jornal Saudade, para a gente poder compartilhar essas informações, apresentar não só os projetos, mas também os benefícios, né, que vamos ter se todos nós juntos contribuirmos para uma sociedade melhor, para que o meio ambiente seja protegido, para que as águas, os mananciais estejam preservados. Então, não é só nós temos a responsabilidade de levar a informação, porque existe muita desinformação. Então, nós levamos a informação de forma adequada. Em contrapartida, o consumidor também tem a responsabilidade de, olha, nossa, eu preciso, então, cuidar melhor da minha rede de esgoto, eu preciso, então, desobstruir aqui, dar acesso, por exemplo, para que o serviço seja feito. Então, existe aqui uma troca, né? E a gente está aqui no papel de empresa, eu estou aqui no nome da empresa, nos colocando abertos para a comunidade, para ouvir a comunidade, para desenvolver projetos que sejam que tenham aderência, atenda uma necessidade, né, da comunidade. Em contrapartida, a gente leva uma informação mais do negócio também, porque existe essa necessidade de aumentar essa consciência de uso adequado. Ainda mais no caso de vocês, com um serviço tão essencial. Sem água, o que seria da gente, né? Minha gente, eu acho que aí eu vou puxar outra vez a orelha da gente mesmo como consumidores, né? É preciso que a gente faça isso. Eu sei que as pessoas não gostam, às vezes, de ser chamadas a atenção. Eu me lembro que
Um dia, quando nós mostrávamos aqui um transbordamento do Rio São Lourenço num dia de uma chuva muito forte, e a gente mostrava a imagem lá, né, do rio transbordou ali na São Lourenço, e de repente, na enxurrada toda ali, um sofá boiando, e umas sacolinhas plásticas de mercado, essas coisas, boiando no meio daquela... Aí eu me lembro de ter dito assim, olha... É verdade que a gente tem que reclamar por ações públicas aí que resolvam esse problema de transbordamento. Isso faz tempo já. E tal. Mas olha a gente passando lá na enxurrada. Ó, aquele sofá somos nós, enquanto cidadãos. E aí me lembro que na época lá o sujeito escreveu umas coisas lá, né, me criticou e tudo mais. Mas é verdade, nós temos que pensar agora e fazer uma meia-culpa nessa história aí. Exatamente. Né? Não dá para mais ter essa postura de sentar no sofá e deixar que alguém faça por nós. Eu acho que está na hora de começar a mudar. E a escola é um veículo fantástico na hora de educar os pais. Não é o professor, o filho, como educador Exatamente. dos costumes do pai. Ele vai ser responsável de mudar aquela cultura familiar. O teu né? filho ouve aí a música que você ouve. Você está ouvindo uma porcaria de música? Você está ensinando ele. Ele está percebendo tudo, observando tudo. Né? Exatamente. Vamos ter que inverter o papel. E assim sucessivamente em outras coisas. Quer dizer, é você que está aí com os seus costumes e tudo, formando a educação do seu filho. Será que é preciso que o teu filho diga para você, num país que, eu repito sempre, para ter a cadeirinha com o cinto de segurança do filho no banco de trás, para ele estar seguro na viagem, teve que ter uma lei obrigando? E chegaram a abolir a lei? É cultural. Gente, é um problema cultural. Nós estamos atrasados nesse país. Nós precisamos melhorar, pô, enquanto povo. Pô. E também como consumidores, como disse, perceber ações quando as empresas se preocupam com o nosso meio, quando elas se preocupam com o seu entorno, com essas ações todas. E ao não notar isso em produtos que a gente consome e tudo mais, aboli-los ou cobrar deles, eles vão ter que adotar também práticas desse jeito, porque não é outro meio se não for assim. E é urgente. Exatamente. Tem gente que acha que isso aí pode acontecer daqui 100 anos. Não. Isso é urgente que se faça. Pelas ações, parabéns. E nos dê notícias depois do andamento delas, para a gente poder mostrar, né, Adalberto, matérias depois de como isso está sendo inserido na cabeça da população, enfim, de todos. Né? Eu vou me comprometer de trazer para vocês aqui o status a cada etapa. Essa etapa a gente está agora vamos organizar com a Secretaria de Educação esse cronograma. Aqui em Matão serão 8 escolas. 8 escolas que vão receber um coletor, né, desse óleo. A gente vai fazer uma série de palestras, atividades lúdicas com as crianças. Elas vão receber uma orientação para promover uma gincana. As próprias crianças fazer um movimento em torno da escola para captar esse óleo. E aí a gente vai trazendo essas notícias para vocês, quando a gente começar também a fase das oficinas, né, de sabão e tudo mais. E o recado que eu deixo aqui é que vocês também nos acompanhem nas redes sociais, @aguasdematão.com.br, lá no Instagram também, @aguasdematão, que é onde a gente vai deixar nossas informações, a cobertura dos projetos também. E fica esse recado, né, mais de utilidade pública mesmo, para a gente garantir uma qualidade adequada dos nossos serviços, garantir que a rede de esgoto realmente opere com eficiência. Nós precisamos conscientizar, precisamos da ajuda do consumidor em geral para que não jogue o lixo no lugar errado. A gente sempre fala, tem uma campanha que vai vir daqui a pouco também. Lugar de lixo é no lixo. Então, fio dental, todo o descarte, papel higiênico, absorvente, não no vaso sanitário, mas no cestinho ali, o óleo de cozinha de uma forma adequada. Agora nós vamos deixar espalhado pela cidade os coletores. Então, o descarte é feito numa garrafa PET, levado para o coletor. Nós vamos avisar, vamos voltar aqui para avisar. Quer dizer que nós temos todos muito os o que pontos. fazer. Cada um fazer o seu papel, né? Exato. O nosso aqui vai ser o de divulgar para que vocês... Não é? Exatamente. E cada um adotar aí no seu pedaço. Se cada um fizer o seu papel na história,
está resolvido o problema do mundo. Exatamente. Tá, eu quero agradecer aqui a Nós que participação. agradecemos sua presença aqui. E estamos à disposição sempre que vocês precisarem. A gente está aqui Aqui do lado, também. somos vizinhos, né? Tá bem do Fisicamente. lado aqui. É verdade. E nós teremos todo o prazer de vir aqui esclarecer e mostrar o que a gente realmente tem intenção de fazer. E principalmente, né? Contar aí com o apoio, com a parceria de vocês para nos ajudar nesse grande desafio que é trazer informação de forma clara, objetiva e ao mesmo tempo contribuir para uma transformação social a partir de uma atitude, né, a partir de um comportamento que tenha uma consciência do futuro. E muda. Gente, se você insistir em educação, funciona. É isso aí. Funciona. Exatamente. Funciona. Muito obrigado, viu, Andréia, pela Obrigada sua a presença. vocês. Muito simpática, ela é gestora de comunicação e responsabilidade social da Águas de Matão, Andréia Ferreira. Volte sempre. Obrigada. E nos dê notícias depois do andamento, que a gente quer mostrar isso aí, como é que está funcionando nas escolas, na comunidade de um modo geral. Obrigada. Um abraço a todos. Fiquem com Deus. Você também.